Olá, terceiro ano, Colégio Ponciano, bom dia. Aqui é o professor Rafael, de língua portuguesa. Vamos fazer essa aula. Estou gravando essa aula para a nossa aula de quinta-feira, para ver se melhora, né, esse processo de ensino e aprendizagem, uma vez que vocês tendo contato mais direto com o professor, vendo ele, mesmo que seja por uma câmera, seja melhor para vocês compreenderem o conteúdo, né? Então, peço que vocês, à medida que eu dou aula, vocês acompanhem aí no livro de vocês, tá bom? Vai ser a partir da página 141, certo? Então, a partir da página 141, nós vamos fazer eu vou fazer uma breve introdução ao conteúdo, e aí a gente vai fazer a correção das questões que eu passei lá no aplicativo, que a maioria fez. Vou ver se esse vídeo dá em torno de 25 minutos, meia hora, porque aí os outros 20 minutos a gente fica por conta de tirar dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Aí na página 141 nós temos o estudo do pronome, certo? O estudo do pronome, então, é uma das 10 classes gramaticais da língua portuguesa, né? Nós temos, então, 10 classes gramaticais. Nós vamos hoje ter uma aula voltada para o estudo do pronome. O que é necessário vocês terem em mente? Primeiro, vamos ver o conceito introdutório de pronomes e depois a aplicação deles no que se refere à colocação pronominal. Colocação pronominal, vocês vão acompanhar tudo aí no livro de vocês. Então, primeiro, a classificação dos pronomes, né? Nós temos os pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo. Pronome pessoal do caso reto é utilizado quando eu vou utilizar o pronome na função de sujeito da frase. Então, nós temos os pronomes primeira, segunda, terceira do plural, primeira, segunda, terceira do singular, conforme eu coloquei aqui para vocês. Pronome pessoal do caso oblíquo é quando, na frase, o pronome ele vai desempenhar um papel de objeto na frase, né? Então, se eu digo que são esses que eu coloquei aqui, me, mim, contigo, te, ti, contigo, etc. Então, se eu dou, por exemplo, eu vou escrever a função aqui. Então, função de objeto na frase. Enquanto o pronome pessoal do caso reto tem função de sujeito, certo? Lembrando que o objeto é o quê? O objeto de uma frase é aquele que sofre a ação praticada pelo sujeito. Então, se eu falo, por exemplo, a frase ele escreveu uma carta para ela. O ele, pronome pessoal, então, tem o papel aí de sujeito da frase. Então, eu posso escrever essa frase fazendo uso do pronome oblíquo. Ele escreveu-lhe, simplesmente. Partindo do pressuposto de que o meu receptor da mensagem já sabe que se trata de uma carta. Então, nesse caso, o objeto da frase passou a desempenhar a função de... passou a ser citado com a presença do pronome oblíquo. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é quando que eu vou fazer a aplicação de um, quando eu vou fazer a aplicação de outro. Tá bom? Sempre que eu tiver uma frase com preposição, eu vou fazer uso do pronome oblíquo. E eu nunca vou citar dois pronomes oblíquos de uma vez. Então, preposições tais como entre, para, com, e eu vou seguir a minha frase com um sujeito, com um pronome, eu nunca vou utilizar pronome pessoal do caso reto, e sim do caso oblíquo. Então, por exemplo, entre mim e você, ou entre mim e ti, né? Vou falar contigo, né? Que o contigo é um dos pronomes oblíquos. Então, em todos esses casos que nós tivemos uma preposição, eu vou fazer uso do pronome oblíquo. E mesmo que seja um pouco estranho, eu vou citar o pronome oblíquo
junto com um pronome pessoal em frases, por exemplo, como essa. A situação foi resolvida entre eu e ele ou entre mim e ele? Entre mim e ele. Por quê? Porque aqui tem a citação de dois pronomes, então eu vou fazer a citação de um oblíquo e de um pessoal, pelo fato de estar após a preposição entre. Tá bom? Então, o que eu coloquei aqui. Depois de uma preposição, não se pode usar dois oblíquos ou dois retos. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente com relação ao pronome. Pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo, quando se utiliza um, quando se utiliza outro, certo? Pronomes de tratamento não tem muito segredo, são esses aqui. Vocês já precisam saber quando utilizar cada um, situações específicas. Por exemplo, Vossa Santidade para o Papa, né? Vosso Meritíssimo para juízes, você para no geral, né, para se referir a pessoas no geral. Então, você precisa saber o uso de cada um, pronomes do tratamento. Pronomes possessivos que indicam posse, meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seu, sua, seus, suas. Com relação ao pronome possessivo, o que é importante que você tenha em mente? Que o pronome, quando nós utilizamos teu e tua ou seu e sua, nós vamos utilizar teu e tua quando eu estiver referindo-me à segunda pessoa, certo? Qual que é o pronome segunda pessoa? Pronome tu. E seu e sua eu vou utilizar quando eu estiver referindo-me à terceira pessoa, ou seja, ele ou ela, ainda pronome de tratamento você. Tá bom? Uma dúvida que surge muito, quando se utiliza teu ou quando se utiliza seu? Depende da frase. Depende se o meu contexto da frase estou indicando, fazendo referência ao pronome tu ou fazendo referência ao pronome ele, ela ou você. Com relação ao pronome possessivo, então, o que vocês têm que ter em mente seria isso, certo? Pronome demonstrativo. São esses, sendo que este ou esta é usado para me referir ao tempo presente, esse ou essa para um presente ou futuro próximo, aquele ou aquela para um presente ou futuro longe. Por exemplo, se eu quero dizer se eu estou com uma caneta e ela está comigo, eu vou dizer esta caneta é minha. Se a caneta está na mesa, eu vou dizer essa caneta. Se a caneta está com outra pessoa, aquela caneta. Então, este ou esta, para referir-se a algo que está algo no presente, né? Que está acontecendo. Esse ou essa, algo que não está necessariamente comigo, e aquele ou aquela, algo mais distante. Tá bom? Pronomes demonstrativos, então, vocês têm que ter em mente. Pronomes indefinidos, o próprio nome já diz, aquele que na frase não indica exatamente a quem se refere. Então, se eu falo, nenhum dos estudantes estudaram para a prova. Nenhum dos alunos estudaram. Esse nenhum, não me refiro exatamente a uma pessoa. Me refiro... quando eu falo nenhum, eu me refiro a ninguém, né? E então, aí no caso, pronome definido. Quando se eu pergunto, algum de vocês foram para a escola? Esse algum também não tem uma pessoa definida, né? O pronome foi levantado com a intenção de se descobrir quem é esse. Então, pronomes indefinidos, o conceito dele que nós podemos colocar aqui seria o seguinte: palavras que se refere à terceira pessoa do discurso, dando sentido
vago ou expressando quantidade indeterminada. Então, coloquei aqui esses exemplos para vocês que eu já li. Pronome interrogativo, não tem nenhum segredo, utilizado para questionamentos. E aí a gente tem que ter em mente o seguinte: o mesmo pronome, ele pode ser considerado pronome interrogativo ou pode ser considerado pronome indefinido, depende do contexto da frase, tá bom? Então, o mesmo pronome ele pode sim ter funções diferentes. É aí que entra a seguinte questão, que eu menciono para você sempre na sala. Nós estudamos o contexto, né? Nós estudamos a frase como um todo para poder ver se tem adequação linguística e não a palavra isolada. Por quê? Porque a mesma palavra ela pode ter diferentes classes gramaticais. Então aí entra a questão de nós considerarmos o contexto da frase para ver se existe uma adequação linguística ou não. Por fim, pronome relativo. O conceito de pronome relativo vai retomar, ou seja, voltar a um termo anterior da frase ou da oração. Então, alguns exemplos de pronomes relativos: que, quem, onde, quando, o qual, cujo, etc. Então, quando eu faço uso do pronome relativo em uma frase, o pronome relativo vai ser para fazer uma retomada a algum item anterior da minha oração. Então, este é o museu que eu visitei. Então, o que refere-se ao museu. O hotel onde ficamos era 5 estrelas. O caderno cujo dono é o João. Então, o pronome relativo ele vai ser usado para poder retomar alguma expressão anterior da minha oração. Então, alguns exemplos aqui do pronome relativo, alguns exemplos de pronomes relativos. E algo que é bem importante você ter em mente é o seguinte, que pode surgir bastante dúvida. Surge bastante dúvida, principalmente na escrita. E em produções de texto, por exemplo, que vocês fazem muito, é muito importante vocês terem isso em mente. Quando se utiliza onde e quando se utiliza aonde. Quem assistiu o vídeo que eu postei lá no aplicativo do professor Noslen, já pegou essa dica, que é bem interessante. Onde vai responder em que, pode ser substituído por em que, e aonde pode substituir, então, a pergunta a que. Por exemplo, a que se refere. Tá? Então, quando vocês ficarem na dúvida de quando se utiliza onde, se vai se utilizar onde ou aonde, pense nessa seguinte questão aqui, ó. Onde substitui em que, aonde substitui aqui, tá bom? Então, por exemplo, vamos dar aí uma frase. Onde você vai? Eu digo onde você vai e não aonde. Aliás, desculpe. Eu vou dizer aonde você vai. Por quê? Porque eu vou me referir, eu vou responder a que lugar que eu vou, tá? Então, aonde você vai. Então, importante vocês terem em mente aí essa regrinha, certo?